Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui é João. Episódio hoje de extrema importância, a gente vai falar sobre vacinas, mas num grupo em específico. A gente vai falar sobre vacinas em imunodeprimidos. Aqui a gente vai falar em especial sobre todos os grupos de imunodeprimidos em geral, mas um enfoque mais em paciente não HIV. A gente vai acabar conversando um pouquinho sobre, mas principalmente na população que vai fazer quimioterapia, TX de órgãos sólidos, transplante de medula, e assim vai ser a nossa conversa. E esse assunto é extremamente importante, né, João? Porque hoje em dia a gente precisa convencer as pessoas para tomar vacina. Infelizmente, elas, eu digo que são reféns do próprio sucesso. Elas funcionaram tão bem durante tanto tempo que as doenças que elas vieram já a gente não vê mais. Radicou várias, né? E a gente tem uma particularidade aqui que a gente tem um paciente que vai passar por uma quimio, passar por um transplante, e isso tem uma extrema importância. Então a gente precisa explicar primeiro por que é importante vacinar um paciente imunodeprimido. E também porque é importante entender disso. Eu acho legal esse tema porque a gente fala imunodeprimido, parece que é um grupozinho só. Na verdade, são vários grupos de pacientes. Heterogêneos, inclusive. Né? Absolutamente diferentes. Às vezes, um mesmo paciente, numa época, ele é um grupo, numa outra época, ele é outro grupo, né? Então, o legal de estudar esse tema é que, além de entender que doenças são mais importantes e como preveni-las, né? A gente tem que entender muito, muito mesmo sobre qual é o melhor momento e como está o paciente imunologicamente. Então, quando a gente fala de imunodeprimido, a gente sempre está falando como esse paciente está, qual é o melhor momento para vacinar, como está tal grupo de células, como está tal grupo de células dele, como é que está as citocinas, tudo isso vai ser muito importante. E o grupo ele é muito especial porque, por exemplo, doenças que vale muito a pena mencionar, doenças que têm a ver com células B. A gente fala sempre, né? Doença célula B é o quê? Produção de anticorpos. Então, do que esse paciente morre, do que vai acontecer as doenças graves dele? Doenças bacterianas, pneumonia e doenças respiratórias são as principais. Aí, pneumonias bacterianas e virais, que por coincidência são doenças imunopreveníveis. Então, duas doenças clássicas, assim, a gente falou no episódio de hemato, mieloma múltiplo, uma das doenças que mais teve desenvolvimento de tecnologia, tratamento, tem CAR-T-cell de mieloma, tem 1000 tratamentos só bispecíficos, nós estamos super bem. Só que do que morrem esses pacientes? Na era pré e na era pós, eles morrem de pneumonia bacteriana e viral. Por que isso acontece? Porque preciso de anticorpos de célula B e a mieloma é uma doença do plasmócito, então é natural que coisas que atacam o plasmócito prejudicam a síntese dos anticorpos e eu vou precisar ter infecções bacterianas. A LLC, que é a leucemia linfocítica crônica, é a leucemia doença hematológica e maligna mais comum que tem, né? Tem muitos pacientes com ela, né? E é um bom exemplo do que morre esse paciente de pneumonia. E ter várias pneumonias nessa doença é tão grave que impacta mais no prognóstico desse cara do que ele ter uma mutação genética grave. Ele pode ter uma doença com genética ruim, TP53. Se ele tiver 2 pneumonias, ele morre muito mais, tem uma mortalidade muito maior. E a vacinação antipneumocócica nesses pacientes ela foi associada com uma maior sobrevida, até. Coisa que muitos remédios não são. Tem remédios que não são associados a maior sobrevida. Então, existem grupos, né, de pacientes na oncohemato e fora também, que a vacinação dá maior sobrevida. Ele vai melhor da doença dele em geral, né? Então, são doenças que mostram a grande importância. E que doenças são aí? Vírus respiratórios e bactérias respiratórias, aí, pneumococo número 1, né? Então, veja como doença que tem vacina. Então, se eu tenho uma ferramenta preventiva que funciona para esses caras, eu preciso saber como eu vou utilizar, qual é o melhor momento, né? E qual a importância. Além disso, um outro negócio que é legal falar, existe uma coisa que é a resistência antimicrobiana em geral. A gente tem 1000 episódios aqui que a gente fala sobre qual antibiótico, stewardship. Cara, stewardship, um dos melhores stewardships é vacinar seus pacientes. Então, tem estudos mostrando, estudo de Israel que é muito legal. Estamos preocupados com resistência de pneumococo na meningite. A gente vive falando sobre isso. Tem estudo de Israel que depois que eles implementaram a vacinação antipneumocócica conjugada, diminuiu a resistência à ceftriaxona, diminuiu a resistência à penicilina, tá? E tem muito mais vacinas sendo produzidas novas do que antibióticos novos, se você parar para pensar. Então, é uma arma que a gente tem que lançar a mão e que pode ajudar pra caramba, né? É perfeito isso que você falou, João, dessa visão geral da importância das vacinas para as populações. E quando a gente fala da população de imunossuprimido, ela é uma população que morre mais por infecção, até como você comentou. E, assim, é muito triste a gente, às vezes, passar por todo um período que você, às vezes, passou por um transplante, fez quimioterapia, fez várias terapias caras e, às vezes, tinha algo, às vezes, até disponível no serviço público de saúde, no SUS, que, do ponto de vista econômico, ia economizar muito, né?
às vezes evitar uma internação, uma ida à UTI daquele paciente que você também com a vacina poderia ter remediado. Esse ponto é muito legal, que é recursos que realmente são custo-efetivos. Exato. E num paciente que geralmente o paciente oncomatológico transplantado, né? Mesmo o paciente HIV que vai fazer uso de medicação o resto da vida, né? Ele tem um custo elevado que você precisa, né, evitar que ele morra de pneumonia no meio da história. Ele recebe um carticel e morre de pneumonia, é muito triste, né? Exato. Infelizmente é uma causa de mortalidade importante para esses pacientes. Então, assim como na reumatologia, assim como em diversos grupos de imunodeprimidos, como a gente vai falar aqui, é uma coisa que é custo-efetiva, é barata perto da eficácia do potencial de proteção que ela vai ter. Então, temos que usar muito bem essa ferramenta. É importante também dizer que, apesar de ser um item custo-efetivo, também não é uma coisa barata que todo mês você pode dar 3 vacinas para o seu paciente sem necessidade. Então, a gente tem que usar essa ferramenta da melhor forma, no paciente certo e, em especial, no momento certo. Então, quando a gente fala de imunodeprimido em geral, a gente sempre vai falar de qual é o imunodeprimido, e qual é o melhor momento para vacinar esse cara? Sempre são essas perguntas que a gente vai ficar falando. Eu acho legal sempre a gente separar em grupos. Quando a gente fala em vacina e imunodeprimidos, eu gosto de facilitar o raciocínio da seguinte forma. Tem aquele grupinho que é melhor você vacinar antes. Tem aquele grupinho que você vai ter que vacinar depois do transplante, ou da quimioterapia, ou daquilo que estiver acontecendo com o seu paciente. E tem aquele paciente que você vai ter que ver o que está acontecendo naquele momento em específico, ou na epidemiologia local. Acho que a gente poderia dar o melhor exemplo do paciente que, na grande imensa maioria das vezes, você vai transplantar ele o quanto antes, é aquele paciente que ainda não está imunossuprimido por aquela doença, ou você vai imunossuprimir ele, por exemplo. O melhor exemplo, transplante de órgãos sólidos, fígado. Paciente que descobriu uma cirrose, né, ou começou os primeiros sinais de cirrose, esse é o paciente para você vacinar antes. A grande maioria dos pacientes de órgãos sólidos, você quer vacinar ele antes, porque a resposta após o transplante, você vai começar imunossupressor, e até o paciente chegar em estado de equilíbrio, mesmo depois que chega em estado de equilíbrio da imunossupressão, essa resposta, geralmente, quando comparada no estudo clínico, não é a mesma do que se você tivesse vacinado antes. E voltando ao meu exemplo aqui de cirrose, né? Vamos supor que seu paciente evoluiu com cirrose. Chegou o fígado. É muito melhor você já ter vacinado ele para hepatite A, por exemplo, antes do que ele, né, ganha depois o fígado, ganha e depois ganha. E daí uma hepatite A, que é algo simples, que a grande maioria da população pode ser uma doença simples. Pode ser terrível contra ele, especialmente nos primeiros 6 meses depois do transplante. Exatamente. Pode ser algo fulminante e daí você perde todo o transplante. Então, eu gosto de lembrar, assim, se algo no seu paciente está indo em falha e você acha que vai precisar de um transplante, o que eu já posso fazer antes enquanto estou na fila? Vacine. Exatamente. E outra coisa, qualquer tratamento de câncer que vai começar uma quimioterapia, ou mesmo que vai fazer uma cirurgia e que vai fazer quimio depois, melhor momento, vacina esse cara agora. Ele tá saudável às vezes, muitas vezes ele chegou porque ele descobriu a neoplasia, chegou, vacina esse cara agora. Reumatologia, um ótimo exemplo, vai começar um tratamento de doença autoimune, mesmo que seja um corticoide. Aproveita esse momento, porque a tendência em geral, isso é muito importante, a tendência desses pacientes, da maioria deles, esses grupos de imunodeprimidos, é que ele fique mais imunodeprimido num primeiro momento. Então, o que vai acontecer com o paciente que vai fazer uma quimioterapia de mieloma? Ele vai ganhar uma grande depressão de linfócito daqui para frente. Não vai melhorar em pouco tempo, ao contrário. Vamos intensificar o tratamento, aí ele melhorou. Só que melhorou lá na frente. E o que vai acontecer? Você tem que equilibrar isso. Melhor momento e maior chance de proteger o paciente. Geralmente, o antes do tratamento é sempre o que une melhor essas coisas. Mas se eu demorei e não consegui vacinar, o paciente começou o tratamento já, ele vai estar num momento que ele está imunodeprimido, ele vai ficar mais imunodeprimido daqui a pouco, porque você vai fazer mais ciclos de tratamento, por exemplo, mais corticoide, mais tempo, mais drogas depletoras, e você agora vai ter que vacinar ele o quanto antes para dar algum benefício, mas puxa, agora ele está com todos os remédios que diminuem a resposta. E tem algumas drogas em vários grupos de pacientes imunodeprimidos que realmente acabam com a resposta, detonam a resposta à vacina, jogam muito lá para baixo. Um exemplo clássico são as drogas anti-CD20, rituximab, obinutuzumab, ocrelizumab, tem algumas que mexem com o quê? Linfócitos B. CD20 é linfócito B maduro, né? Pronto para se expor ao antígeno, a gente chama de naive. Então ele está pronto para ser estimulado. Você vai lá e fala, limpa essa população com a droga tal, anti-CD20. Anti-CD19 também faz muito isso, são os CAR-Ts mais comuns, eles depletam muito esses linfócitos B. Então, um linfócito B que estaria preparado para receber um estímulo antigênico para daí produzir anticorpo. Você tira esse cara, é óbvio que a resposta vacinal vai ser muito ruim.
tá? E esse cara só vai ter uma chance de responder bem lá para frente quando ele terminar. Mas qual que é a tendência? 2, 3, 4 ciclos. Então, é melhor você fazer antes, sempre. Ou, se for fazer depois, o quanto antes, né? Porque vai demorar 4 ciclos só depois. E esse período, qual é esse período? É interessante porque coincide o período de pior resposta com o de maior risco de ter a doença e de ficar com doença grave. Que é o momento que ele está tomando a terapia mais intensa dele, né? O começo da imunossupressão geralmente é mais intenso e vai diminuindo com o tempo. Então, ideal sempre é antes. É o melhor momento. Outro momento, depois que terminou todo o efeito das drogas imunossupressoras. Passou toda a meia-vida. Última dose do NCD20 mais 1 ano, por exemplo. Algumas outras drogas, anti-TNFs, anti-L23, algumas têm meias-vidas diferentes. E aí cada paciente tem ali a meia-vida dele. Um dado interessante também para mencionar, falando um pouco diferente, o HIV é um exemplo legal para a gente fazer essa correlação também. O HIV é único, né? Tem suas indicações Ele é um únicas. ótimo exemplo, porque o HIV ele começa imunodeprimidão e ele vai melhorar imunologicamente. Então tem estudos que mostram que existe uma correlação do título, né, dos anticorpos anti-HBS para hepatite B. Quanto maior o CD4 e se a carga viral está indetectável ou não, então indetectável é melhor, esse paciente tem uma resposta vacinal melhor à hepatite B. Então, ele vai melhorar imunologicamente, meio que é o oposto. O paciente vai melhorar imunologicamente quando ele termina o tratamento. Então, várias vezes vai ter aquela conversa. Qual é o melhor momento? O melhor momento geralmente é antes. Eu também gosto do exemplo de a gente salientar da importância de antes, né? Pela químio ou, no caso que eu vou dar o exemplo agora, um transplante de órgãos sólidos. Às vezes o seu paciente vai receber né, de novo, um exemplo... Um rim, um fígado. E às vezes o paciente, ele nunca vacinou para hepatite B e vai receber um órgão de um doador que às vezes é aquele que a gente chama de curado, né? Ele teve o contato, tem o antígeno, tem o HBsAg positivo ou negativo, mas tem o core positivo. E esse paciente transplantando para um outro imunossuprimido, aquela doença que talvez em teoria era que a gente chama de curado, mas a gente sabe que na verdade o vírus está ali, quietinho, né? Num paciente imunossuprimido, isso pode ser um fator de risco para a doença. Então, tem isso também, né? Às vezes o próprio transplante em pode si trazer pode trazer isso. Tanto que, assim, quem é transplantador vai de praxe fazer sorologias antes, depois... De tudo que existe de tudo no mundo. que existe. E inclusive, uma tática você vacinar aquilo que você é soro negativo, né? Então, aquilo que você não criou imunidade, você acaba vacinando. Quando tem esse período de espera, esse gap, é muito legal você aproveitar para dar as vacinas. Acho que é um bom momento. Lembrando que muitos desses pacientes de sólido, eles vão ficar com imunossupressor por um tempo longo. Dificilmente tem alguns transplantes que realmente a imunossupressão chega num estado ali, um steady state, e alguns até tira boa parte, ou tira quase tudo. Às vezes, após o halogênico, o transplante de medula, por exemplo, você tira toda a imunossupressão. Só que o negócio é que, nesse tempo todo que ele ficou com essa imunossupressão, ele responde mal à vacina e está mais suscetível à infecção. Então, nada como levar anticorpos anteriores, já bem formados, levar algumas células. E aí, claro, o transplante de medula óssea é um pouco diferente nesse sentido, a gente vai falar um pouco depois, mas no sólido, a melhor coisa, leva os teus anticorpos prontos. Mesmo que você vai sofrer alguma depressão ali, vai ter uma timoglobulina, vai ter uma droga alguma coisa para te proteger, ainda assim você leva... E lembrar sempre que a memória também fica. Então, não só células B, mas tem células T de memória que ficam lá. Então, qualquer vacinação com o sistema imunológico mais intacto possível é melhor e ela vai ser dada também para o futuro. Você vai guardar. Se prepara para a guerra, né? Exatamente. Se prepara para a guerra. Se a gente fala que tratamento preventivo você vai atacar antes de ser atacado, aqui a gente está começando a montar o nosso exército. E eu só queria, antes de mais nada, salientar um ponto que, dito tudo isso, vacine o quanto antes da imunossupressão do seu paciente. Isso ainda assim não justifica atraso de quimioterapia ou de TX, se for a indicação formal do seu paciente. Bem comentado. Então, vamos dar um exemplo. O meu paciente está com insuficiência renal, descobriram agora, vai ter o transplante, chegou agora o momento, e faltou a terceira dose de hepatite B, de vacina de hepatite B, faltou vacinar para HPV. É melhor tomar a conduta daquilo que né, claro, com certeza, que vai ceifar a vida do paciente antes, né? Tem que pôr na balança. Não justifica atraso de terapias. Isso que é muito bacana também, que qual é a prioridade. Isso é muito importante, porque, por exemplo, é legal que você falou isso, também depende da vacina e depende do paciente, né? Então, me perguntam muito isso. Meu paciente acabou de descobrir mieloma, eu preciso tratar ele logo, eu não vou ter tempo de fazer 6 meses de, sei lá, vacinação. Então, a gente fala assim, cara, o que você faz? Dá uma dose de pneumo agora.
ou o mais rápido possível, dar a dose dos vírus respiratórios. Ah, mas e o sarampo, cachumba e rubéola? Meu, whatever, entendeu? Isso não é um grande problema. Mesmo a vacina de herpes zoster, dependendo do contexto, é bom tomar? É um bom momento? Antes é melhor? É melhor. Mas às vezes o paciente está dentro, né? Fica para depois, ou ele vai ter uma profilaxia, ele vai usar um aciclovir profilático, ele não precisa da vacina tão agora, talvez dê para esperar um pouco mais. Então, também é importante que há vacinas que são mais importantes para alguns grupos que são menos importantes para outros, então você tem que meio que criar uma priorização. Que vacina é mais importante primeiro? Porque se eu vou ter tempo para dar uma só com uma boa resposta, de repente eu prefiro o pneumo para esses grupos de doença de célula B, como a gente comentou aqui, né? Talvez eu prefira, por exemplo, vou dar um exemplo, se o paciente é esplenectomizado, se é um paciente que tem uma doença tipo doença do complemento, ou que usa um dos inibidores de complemento mais modernos, tem algumas doenças que a gente faz isso, né? Como o HPN, hemoglobina peroxígena noturna, enfim, aquelas síndromes hemolítico-urêmicas esquisitas, né? Prefiro capsulados, eles são muito importantes, preciso vacinar agora. Então, vou vacinar o quanto antes, eu vou priorizar essas vacinas. Depois eu tô preocupado com o resto, depois a gente acerta. Muitas vezes a gente vai fazer um pouco isso, né? Esse é o momento de receber o tratamento tal. O que é mais importante de vacinar agora? SS, então dessas duas. Mas para isso eu tenho uma solução temporária. Posso dar antibiótico, por exemplo, até ele melhorar para depois fazer a vacina? Então, vamos usar outra estratégia. Então, é bacana porque cada paciente tem um pouco da sua peculiaridade. E aí, eu acho que é legal trazer um pouco também do Covid nesse aspecto, porque eu acho que vale mencionar um pouquinho dele. Eu acho que daí a gente já pode até emendar naquilo que eu estava falando, de pacientes que você quer vacinar antes, né? Você quer se preparar o quanto antes, mas se não der paciência, isso não pode atrasar suas terapias, resumindo o que a gente conversou até aqui, e o Covid entra naquele grupo que a gente chama de momento. Exatamente. Né? Isso é muito legal, porque é assim, você sempre vai equilibrar a chance do paciente responder à vacinação, então qual é o melhor momento para ele ter resposta, né? E o outro é qual o momento de maior risco dele. Então, você pode escolher assim, tem situações que, o paciente está muito bem, o risco não é tão alto, vou deixar para vacinar quando ele tiver uma melhor resposta. Isso é uma situação. A outra situação o risco dele é tão alto que se ele tiver 15% de proteção, é melhor do que ele não ter nada nesse momento. E aí eu espero lá o momento de vacinar ele novamente. Isso acontece muito, claro, com o Covid mostrou muito isso, porque a gente teve vacinações 1000 em momentos de imunossupressão, mas no pneumo também tem bons estudos mostrando isso em algumas doenças de célula B, tipo LLC, que a gente mencionou antes, que você pode vacinar agora, a resposta é ruim. Beleza, mas ele protegeu um pouco. E aí quando ele melhorou imunologicamente, você vacina de novo, por exemplo. Então o imunodeprimido também traz essa questão de revacinação, de doses diferentes do esquema de imunização. Então, o HIV, por exemplo, o renal crônico, ele recebe 4 doses de hepatite B com dose dobrada, dependendo da situação, dependendo do momento. Por quê? Porque a resposta é melhor com mais doses e com uma dose maior. Então, algumas vacinas funcionam assim, alguns tipos de imunodeficiência você vai usar essas estratégias de vacinação diferenciadas. E o Covid acabou trazendo uma coisa assim, olha, naquele primeiro momento da pandemia, é tão grave essa doença que se tiver 20% de proteção, vacina agora. Depois, ele melhorou imunologicamente? Melhorou, tudo bem. Agora a gente começa de novo o esquema, ou vacina de novo, com ele imunologicamente melhor. E tem aquela coisa que eu costumo brincar, às vezes o hospital é um lugar perigoso. Principalmente na época da pandemia, pegar Covid no pronto-socorro, ou só de você chegar lá era muito grande. Então eu lembro de um exemplo de um paciente que tinha tomado a primeira dose de Covid, eventualmente aquela pessoa ia receber um esquema que era mais de uma dose, sabidamente, tinha um ciclo de quimioterapia e já estava para recuperar, e a pergunta era, né, quanto tempo após essa recuperação a quimioterapia? Minha próxima dose está para daqui 10 dias. Será que não seria melhor postergar um pouquinho mais para frente, esperar? Não, assim, a gente estava no meio do olho do furacão, a gente esperou passar 2 semanas após a quimio, o paciente já tinha recuperado, neutrófilo, já estava bem, já mandou vacinar. Então, isso é muito legal, porque vai depender muito da situação epidemiológica que você tá, né? A gente, quando teve surto de febre amarela, até flexibilizou um pouco mais, que febre amarela é uma vacina de vírus vivo. Geralmente você vai evitar em quase qualquer imunodeprimido. Outro ponto importante que a gente vai conversar um pouquinho. Exato. Então, esse é um ponto legal que, em geral, vacinas de vírus vivos são contraindicadas porque elas podem causar doença nos imunodeprimidos. Mas veja que na febre amarela houve um negócio interessante, porque era tão alto o risco de febre amarela que houve alguma coisa assim. As sociedades colocaram, olha, até que o cara que tem doença de, sei lá, Crohn, que só usa sulfasalazina, não é tão imunodeprimido assim. Vacina esse cara que é seguro. O cara da artrite reumatoide, se ele tá tomando só isso ou aquilo, imunomodulador, tudo bem. Então, a gente vai analisar o risco e o benefício sempre. Isso é legal, porque qual que é o timing, qual que é o risco, você vai sempre pesar o risco da doença com o risco da vacina, com o timing, você vai ponderar todas essas coisas. Então, em geral, vacina de vírus vivo não,
Mas, uma situação que o vírus vivo lá, sei lá, a infecção pelo vírus original é pior, talvez você possa ponderar coisas assim. E aí é legal você conversar com o seu paciente e conversar com o cara que faz a imunossupressão. Quem que é o transplantador? Vamos entender o momento, né? Porque Exato. a situação epidemiológica vai dizer isso algumas vezes. Influenza é um bom exemplo também, qual é o momento de vacinar para influenza. Exato. Então, tem estudos que você pode dar mais de uma dose de influenza para um paciente com mieloma, por exemplo, ele pode ter uma resposta melhor. Você pode... Tem estudos que passa tempo, termina a imunossupressão, você vacina de novo depois da imunossupressão do paciente oncohematológico, ele responde muito melhor à vacina de influenza. Esperar um pouco, né? Se você esperar. O influenza é uma que a gente conseguiu, é uma vacina e essa questão assim que a gente conseguiu já entender muito melhor olhando para trás, porque tem vários estudos que eles assim foram comparar populações que assim estavam naquela época 2010, vários casos, aquela preocupação toda. E tinham pessoas que já transplantavam e logo em seguida recebiam a vacina. E elas não tinham não chegavam a ter uma resposta imune tão boa quanto pessoas que tinham o transplante, passavam um tempo mais prolongado, de 4 a 6 meses, que a resposta era melhor. Mas entra nisso que a gente falou, né? De olhar e ver o contexto atual. E um exemplo que eu gosto muito, que a gente pode detalhar um pouco mais e que trouxe muitos insights pra gente, foi o transplante de medula óssea mesmo. Esse é um diferentão mesmo. Que eu acho que entra no nosso terceiro grupinho aqui, né? A gente falou os que a gente quer dar vacina antes, os que a gente vai ver o momento, e agora a gente entra aqui no... Vacina depois e no momento certo, né? Vacina... porque aqui tem um diferencial, né? No transplante de medula óssea, assim, se antes eu estava ensinando todo o meu sistema imune a combater uma doença, agora eu vou chegar lá e vou lá resetar, zera tudo, a gente brinca que zera tudo. e começa de novo o sistema imune. É isso mesmo. Existe uma grande depressão de linfócitos T nos dois tipos de transplante. O TMO autólogo, por ser uma super quimioterapia, geralmente muito linfotóxica em geral, ele é usado dessa forma, né? Detona. Um é para doença de plasmócito, autólogo clássico, que é mieloma, outro é para uma doença de linfócito, classicamente para linfomas. Então, os autólogos são esses dois os mais feitos, né? E o alogênico, né, realmente a gente usa drogas que são intensamente linfodepletoras, que destroem células T, inclusive células T de memória. Então fica essa brincadeira de, pô, você vacinou o cara, né? É claro que a gente não destrói completamente, então até existe uma certa discussão de... Não é que não acabou tudo que você usou antes, mas existe uma grande depressão de células T de memória. Você vai perder muita memória imunológica, talvez quase toda ela, não é? Talvez você não perca toda, mas... E aí você vai ter que respeitar algumas coisas, porque beleza, você fez o autólogo ou você fez o alogênico, existe bem descrito como é a recuperação imunológica depois do TMO. Isso a gente não vai detalhar tanto aqui, né? Tem momentos para a gente falar sobre isso, é bem detalhado, mas o que é muito interessante saber? Primeiro de tudo, existe uma recuperação de células chamadas células NK, aquelas células que a gente tem de matar vírus clássicas nossas, né? E matar câncer, né? Que são parte do sistema imunológico da imunidade inata. E aí, lá para 6 a 8 meses, 6 meses é o número mágico, você começa a recuperar os linfócitos B. Então, antes disso, vacinar para pneumo, para doenças que envolvem produção de anticorpos, meio que não ajuda muito, entendeu? A gente sabe que a resposta é muito ruim. Já foi tentado, inclusive, para influenza, fazer vacinas quadruplicadas, com 3, 4 doses de esquema antes de 6 meses, e a resposta é muito ruim. Praticamente o título de anticorpos que a pessoa tem não muda. Então, 6 meses ali para começar a recuperar linfócito B. Antes disso, então você vai ver que muitos calendários de vacinação, eles vão falar assim, olha, começa no TMO depois de 6 meses. Muitas vacinas vão começar depois de 6 meses. Algumas vezes, quando tem uma situação epidemiológica muito ruim, a gente começa com 3, mas não conta muito essa dose, começa a contar com 6. Porque é meio que assim, o que tiver de linfócito dá uma estimuladinha, porque é um momento de alto risco. Os pacientes no primeiro ano pós-transplante de medula óssea estão sob alto risco de infecção. E aí depois, lá para mais de um ano, 2 anos em média, 2 anos mesmo, a gente recupera o CD4 melhor, as células T estão mais beleza. Então, vacina de vírus vivo, no mínimo 2 anos pós-TMO, quando as coisas já estão bem. Então, tem estudo de vacina de herpes zoster, de sarampo, cachumba e rubéola com 2 anos. Então, tem que respeitar esse tempo, né? Antes disso, não posso dar vacina de vírus vivo e eu vou vacinar esse cara com muitas doses e reforços, que é muito curioso, que é o que a gente faz na criança. Então, por exemplo, a criança, um exemplo, fazendo um paralelo, né? Imunodepressão. Criança até 1 ano de idade. O que ela tem? Resposta muito ruim para vírus. Pode ver que todas as vacinas de vírus elas vão começar depois de 1 ano. E se fez antes de 1 ano, sarampo, cachumba, rubéola, febre amarela, não vale, lembra? Não vale essa dose. Tem que fazer outra. Porque o cara até 1 ano não responde bem a vírus. Olha que interessante. É a mesma ideia do TMO. Essa resposta viral é muito ruim.
Então eu preciso respeitar o tempo e tem vários estudos mostrando isso. Se eu dou vacina antes de 6 meses, a resposta é muito ruim. Tentaram com influenza várias vezes. E o legal é que tem de influenza também assim, vacinei nessa estação do seu TMO. Aí vacinei na próxima estação de influenza um ano depois, a resposta de um ano depois é muito melhor. Sempre é. Porque o paciente está muito melhor imunologicamente já. Então é legal respeitar essas coisinhas também. Acho que a gente aprendeu isso sem querer na prática. Perfeito, João. E eu acho que, assim, pra gente terminar agora, a gente acho que podia talvez falar um geral, assim, das principais vacinas que a gente usa nos imunodeprimidos. Assim, se a gente fosse falar de cada vacina Nossa, aí em cada população, é um assunto muito específico, assim. Aí só na pós-graduação mesmo. Só na pós-graduação mesmo. Então, assim, dá um resumo aí daquilo que é das principais vacinas em imunodeprimidos. Boa. Para a maioria das imunodepressões, a gente vai falar de pneumo aqui. Eu falei várias vezes, né? Porque não custa. Então, vacina antipneumocócica sempre conjugada. A resposta é muito melhor. Nós temos hoje a pneumo 15 e a pneumo 20. Aqui no Brasil são as mais atuais. Assim, a pneumo 20 não precisa de reforço com polissacarídico. Então, é muito interessante. Para todos esses grupos, a dúvida que a gente tem é só se eles precisam de mais doses até. Mieloma, linfomas, pacientes reumatológicos, pacientes com HIV, pacientes diabéticos, tem um monte de paciente que merece vacina de pneumo. Vacina de pneumo, assim, o que eu sempre falo, se o paciente vai tomar vacina de gripe, ele vai tomar vacina de influenza, ele não é uma gestante, todos os outros merecem vacina de pneumo. A gente vira e mexe e esquece dessa. Bem lembrado. Nessa brincadeira. Então, é uma vacina que quase todo mundo merece, tá? Vacina de hepatite B, eu acho legal mencionar que a gente faz dose dobrada nos imunodeprimidos, em especial aí os renais crônicos, dialíticos e os pacientes com HIV, né? E a resposta se correlaciona com o CD4. Quanto mais alto o CD4, melhor vai ser a resposta. Então, é uma doença que você pode trabalhar ali com o seu paciente no melhor momento de vacinar. Então, é um grupo interessante. Os outros vírus respiratórios, influenza, a gente falou aqui bastante. Influenza ensinou muito a gente sobre imunodeprimidos. Vários grupos de imunodeprimidos têm estudos com vacinas de influenza em momentos diferentes de imunodepressão. Isso foi uma das coisas que mais ensinou a gente sobre vírus respiratório. Então, você pode vacinar seu paciente com 2 doses em uma situação de muita imunodepressão. Agora tem uma vacina que chama vacina quadruplicada, ou ela é quadrivalente quadruplicada de influenza, que tem uma resposta muito legal. Teve um estudo que diminuiu até a mortalidade em população geral e que pode ser usado no imunodeprimido. O que a gente sabe? Que tem que respeitar os tempos. Então, no TMO já testaram isso. Se você começar a vacinar antes de 6 meses, não adianta nada, ainda dá 12 doses de influenza antes de 6 meses pós-TMO. Então, esse é um outro exemplo legal. Agora tem a vacina de vírus sincicial respiratório, que eu acho legal mencionar também, para os adultos, para os idosos, né? Porque é um outro vírus que causa infecções muito sérias, principalmente no pós-transplante. Exato. Só que a gente ainda não sabe como essa vacina se comporta. Estamos aprendendo ainda sobre essa vacina. Então, a gente vai recomendar, a gente vai aprender, porque é um vírus que é super mortal em pacientes pós-TMO. É o grupo mais, assim, quem morre de sincicial respiratório. Lógico, idosos, pessoas que morrem de influenza, mas dos imunodeprimidos, esse grupo do transplante de medula, ele é muito importante, né? Então, a gente vai tentar... É uma das vacinas que a gente vai usar mais. Vacina de herpes zoster, acho que vale muito mencionar. A vacina de herpes zoster, agora temos uma vacina recombinante, não é mais vírus vivo. Então, a Shingrix, ela pode ser usada em todos esses pacientes. Ela é segura, a gente sabe. E a gente tem... então, você pode usar em qualquer estado de imunossupressão. O paciente responde. Inclusive, várias imunossupressões de célula B, o paciente responde muito bem ainda a ela. Então, é uma vacina que vale... Você pode vacinar praticamente qualquer paciente imunodeprimido em diversos espaços de tempo e a resposta é muito bacana. Claro, falta estudo com todos eles, todos os grupos. Mas é uma vacina que é muito interessante. Tudo que é vacina nova, aqui a gente carece um pouco de estudo, né? E essas todas que eu falei, nenhuma delas ela é de vírus vivo. Elas sempre podem ser vacinar pacientes que são imunodeprimidos. Então, tem vários grupos de imunodepressão, alguns anti-TNF, algumas moléculas que são usadas na reumato, alguns imunossupressores que são usados na gastro, que não vão influenciar a resposta vacinal. Então, só a sulfasalazine, você pode vacinar esse cara com tudo isso, mesmo durante o tratamento. É legal saber essas particularidades, né? E, por fim, acho que só mencionar os bons velhos capsulados, além de ser importante na esplenectomia, que é o classicão da Infecto, né? Os germes encapsulados em paciente esplênico é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Nunca pode esquecer, exato. Também existe o inibidor de complemento, que a gente precisa dessas vacinas também, o mais rápido possível, e vai funcionar. E a última coisa, só mencionar, existe também o CAR T-cell, que é a última terapia celular aí, que nós estamos realmente aprendendo como é que é a vacinação desses caras, porque a gente não sabe. No futuro aí, né? O que tem que ficar claro para todo mundo nesse podcast é o seguinte: tem 1000 grupos de imunossuprimido, tem particularidades de cada um. Mesmo o mesmo paciente tem particularidades imunológicas naquele momento da vida dele. E a gente tem que vacinar esses pacientes para proteger ele das doenças. O timing, a dose, o número,
tudo isso a gente tem que individualizar o tipo de imunossupressão, o tipo do que está acontecendo, e realmente entender que cada paciente tem que ser muito bem analisado e que provavelmente não dá para comparar, não dá para pegar um esquema e falar assim, o esquema de pneumo é uma pneumo 20 mais nada, ou uma pneumo 15 ou 13 e uma 23 daqui tanto tempo, do idoso vai ser igual ao cara que tem um linfoma, que vai ser igual ao cara que fez o transplante de medula, vai ser igual ao cara que fez o transplante de órgão sólido, que é igual ao cara da reumato que toma TNF. Não tem nada a ver esses caras. Então a gente vai usar o mesmo calendário? Vai, mas será que não tem particularidades para cada um? E com certeza tem. Então é importante levar esse conceito para as pessoas. E uma coisa importante que eu queria falar é a grande maioria das doenças infecciosas que a gente vai ter nesse paciente imunodeprimido, o risco suplanta qualquer eventual evento adverso ou malefício da vacina. Sem dúvida. A gente sempre tem que falar, né? A vacina, como qualquer remédio, se for ler a bula, ela vai ter alguma coisa indicando ali de efeito colateral, eventualmente, mas esses riscos sempre são muito mais baixos que o benefício. E durante muito tempo a gente até estudou, por exemplo, o paciente com transplante de órgão sólido. Será que se eu vacinar meu paciente eu não aumento o risco de rejeição, porque eu vou ensinar mais o sistema imune dele? E já tiveram vários clinical trials demonstrando que não, pelo contrário, você protege ainda mais esse Exatamente. Muitas vezes, a maioria das vezes, a doença, a consequência do cara ter a doença sempre vai ser muito pior, né? Então vejo que uma doença pneumocócica invasiva pode fazer com o prognóstico do seu paciente oncológico. É terrível, é uma doença que mata as pessoas mesmo. Então, realmente, é importante lembrar disso. Bom, acho que é isso, né, João? É um assunto muito extenso, a gente poderia falar aqui mais horas e horas, mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, a gente está lançando a nossa pós em pacientes imunodeprimidos, que vai começar aí agora em março de 2025. Você está convidado a participar com a gente, pós via MEC, com aulas com professores infectologistas que entendem do assunto, aulas online, com bastante momentos de interação também, e você está convidado a vir conosco e ingressar nessa jornada aí. Nada como conversar também com um especialista que faz a imunossupressão desse cara, com o hemato, com o gastro, com o reumato, com o transplantador, para a gente também se entender e falar dos melhores momentos. Então, é isso aí. Estamos super convidados para nossa pós e a gente se vê no próximo episódio. Falou!